Olá, alunos da Geografia, tudo bem? Aqui é o professor Jorge, gravando agora mais uma aula para vocês. Mudando de assunto, vamos falar agora da climatologia, tá certo? Continuando as atividades, né? E eu testando também aqui uma nova forma de gravar a aula, tá bom? Esse tema, né, da climatologia, ele é bem agradável, gente. A gente já falou um pouco dele lá naquelas outras aulas lá sobre o movimento da Terra, sobre as estações do ano, né, sobre a linha do Equador, sobre a região dos trópicos. Lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar posteriormente por que que os trópicos são tão quentes, né? Eu já falei um pouco sobre a irradiação do Sol na Terra. E agora eu vou explicar um pouco melhor, tá bom? Nós aprendemos, olha, que com o movimento da translação da Terra, os raios solares iluminam a Terra de forma diferente. Já cheguei a falar para vocês isso, né? Formando as estações do ano. E vimos também que a Terra ela está inclinada no espaço. Se vocês virem essa figura aqui, ó, a Terra está inclinada no espaço, gente. Essa inclinação é de 23 graus e meio, né? Ó, inclinou 23 graus e meio. É assim que funciona. E ela faz essa trajetória em torno do Sol mantendo essa inclinação. Por isso nós temos a diferença de temperatura nas faixas da Terra. E se deve também, ó, ao formato, né, circular, de circunferência de quase bola, né, que eu falo da Terra. Por quê? Com esse formato, vocês vão ver que os raios solares, essa segunda figura aqui mostra bem, ó, ele atinge a Terra de forma diferente. Vocês estão percebendo que eles acertam o centro da Terra com mais intensidade? Aqui nessa figura dá para ver bem, ó. A intensidade vem na linha do Equador, que a gente pode ver nessa outra figura com a inclinação, ó. O Sol, ó, tá saindo mais irradiação dele, acertando essa faixa laranja. Eu até escrevi para vocês, ó. A maior concentração de raios solares é na região do Equador e dos trópicos. Por isso, região tropical, região mais quente da Terra. Essa segunda figura mostra a inclinação dos raios solares quando batem na Terra. Lembra que eu falei também que lá nas regiões, né, polares, regiões glaciais, né, ou polares, e os raios solares eles batem, ó, desviando, né? Então é isso que faz essas regiões polares manter a temperatura baixa o ano todo, né? Porque o Sol, os raios solares acertam a bola quase no finalzinho dela ali, então quase que escapa os raios solares, tá bom? Essas duas figuras são importantes, então eu quero que vocês, olha, prestem bem atenção, zona polar, né, são os dois, o polo norte e o polo sul, ou zona glacial também é um sinônimo, tá bom? Aí temos a zona temperada, que é essa aqui, o que vem entre os trópicos e a zona polar, tá? E a zona tropical, que está entre os dois trópicos, o trópico de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul. Tudo bem? Eu vou falar agora sobre as zonas térmicas, né? Essas zonas que são geradas. Aqui está definido num outro mapa essas zonas. Olha só, até esse mapa é bom para vocês perceberem que em vermelho, olha, em vermelho nós temos aqui a zona mais quente da Terra, tá bom? E a zona laranja aqui seria a zona temperada, que a temperatura, né, ela varia bastante durante o ano, mas a temperatura já é um pouco menor. Por quê? Quanto mais próximo aqui do trópico, aumenta a temperatura, né? E quanto mais próximo aqui da zona polar ou zona glacial, a temperatura diminui. O norte do Canadá, o norte da Rússia, o norte da Europa, está todo perto da zona polar já, fazendo parte até da zona polar. Por isso que a temperatura lá chega a ficar tão baixa também, tá certo? A zona tropical ou intertropical, olha, como disse, fica entre os dois trópicos, o de Câncer e o de Capricórnio. É onde a temperatura da Terra é mais alta, pois recebe mais raios solares. É a região central da Terra, aqui essa faixa vermelha. O Brasil, grande parte dele está na zona tropical. Zonas temperadas ficam ao norte, zona temperada do norte, e ao sul, zona temperada do sul. É uma região mais fria, pois recebe menos luz solar e com menos intensidade. Observe nas figuras anteriores. Vou voltar aqui para vocês. Estão vendo que o raio solar, ó, ele já bate, até fica mais clara a cor aqui, né? Indicando que está batendo com menos intensidade. A inclinação da Terra, nesse formato de quase bola, também influi muito nisso, né, gente? Essa primeira figura aqui demonstra bastante a inclinação da Terra e como os raios solares atingem a Terra. Depois nós temos as zonas polares ou glaciais, que ficam nos polos norte e sul, é onde a luz do sol chega de forma mais fraca.
Não só pela distância, tá, gente? Vocês podem pensar que é só a distância que importa, mas não. É também, ó, a inclinação da Terra e o formato é circular e quase de bola dela, que faz com que os raios, ó, quase que escapem, né? Eles batem assim muito na diagonal aqui nessa região dos polos, tá bom? Aqui a figura fala, ó, diminuição da temperatura em direção aos polos, tá bom? Diferença entre tempo e clima atmosférico, gente. Gente, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Muita gente confunde o que que é tempo, o que que é clima. Como nós entramos em climatologia, eu já vou deixar esses dois conceitos explicados para vocês. Tempo é como o tempo está no momento, como ele está no dia. Você sai da sua casa e olha para o céu e fala: Nossa, o tempo está bom, o tempo está frio, o tempo está chuvoso. É o tempo naquele momento, tá bom? Por isso que nos jornais a previsão é do tempo. Por quê? É a previsão do dia seguinte, ou 2 dias, ou 3 no máximo, não passa disso, tá bom? Porque ele vai mudar rapidamente. O tempo, ele é, ó, variável, muda toda hora. Às vezes, durante o dia, nós temos sol pela manhã, aí temos o tempo de chuva à tarde e o tempo frio à noite. Olha só, tivemos 3 tipos de tempo durante o dia. Já o clima é diferente, gente. Ele é o conjunto, né, do registro desses padrões de tempo ao longo de um ano, ao longo de uma década, indica o clima daquela região, o clima característico daquela região ao longo dos anos. Por isso, nós podemos falar, por exemplo, que o clima do Nordeste é quente na maior parte do ano, porque a média do tempo, né, lá sempre é quente, tá bom? E também podemos falar que é frio na região sul, porque a média do tempo lá, ao longo dos anos, é mais fria, tá certo? E muito quente, o clima, né, muito quente e chuvoso na região norte, devido lá à floresta amazônica, a quantidade de rios lá, e a temperatura também, por estar perto da linha do Equador, né, que é a zona tropical, há muita evaporação de água e muito quente, chove, é muito abafado todo dia, a umidade do ar é muito grande, tá certo? Eu deixei para vocês aqui 4 exercícios para fazer, estão todos no texto, tá bom? O que são zonas térmicas ou climáticas, porque existem essas faixas de temperatura na Terra. É só voltar no texto que eu deixei lá no começo. Quais são as 3 zonas térmicas ou climáticas? Quais as características de cada uma? Tá aqui, ó, é só vocês buscarem no texto. Explica o que é tempo, explica o que é clima. Acabei de falar, tá certo? Agora, eu gostaria de passar um vídeo para vocês complementar, que vai ajudar muito na compreensão dessa matéria, principalmente aqui, ó, na incidência, né, na criação das zonas térmicas ou climáticas, tá bom? Só um minutinho, então, que eu vou compartilhar agora o vídeo. Zonas térmicas. Como a Terra possui a forma aproximada de uma esfera, os raios solares não atingem igualmente todos os pontos do nosso planeta. Esse fator é muito importante, pois define as grandes zonas climáticas. Zonas glaciais, norte e sul. Zonas temperadas, norte e sul. E zonas intertropicais, norte e sul. Nas zonas glaciais, tanto norte quanto sul, os raios solares incidem com menor intensidade, pois, em nenhum período do ano, o Sol atinge uma posição elevada da abóbada celeste, estando sempre abaixo ou muito próximo da linha do horizonte. Essas zonas apresentam características particulares quanto à distribuição entre os períodos de dia claro e noite, em função da inclinação do eixo de rotação da Terra. Alternando entre os polos norte e sul, ocorrem períodos longos de noite e de dia, que coincidem respectivamente com o verão e o inverno. Pesquisadores monitoram a evolução das calotas polares, tanto no Ártico como na Antártica, com o objetivo de acompanhar as mudanças climáticas.
A zona temperada sul compreende o espaço entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a zona temperada norte abrange o espaço entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Essas duas faixas, localizadas em latitudes médias dos hemisférios norte e sul, alteram significativamente a posição com que recebem os raios solares ao longo do ano, sendo de forma mais direta durante o período de verão, de forma mais inclinada durante o período de inverno. Essa característica faz com que as estações do ano sejam bem perceptíveis para as pessoas. Em função da inclinação do eixo de rotação da Terra, os hemisférios norte e sul alteram sua posição com relação ao Sol, enquanto há inverno no norte, é verão no sul e vice-versa. As zonas intertropicais norte e sul compreendem a faixa entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, atravessada pela linha do Equador. Apenas em locais dentro dessa região é que o Sol se posiciona a pino em 2 vezes ao longo do ano. Nelas, a incidência dos raios solares é direta praticamente durante todo o ano, possibilitando, na maior parte de sua área, as temperaturas mais elevadas do globo. Muito bem, gente. Esse vídeo aqui foi muito, muito elucidativo, né? A gente pôde prestar, né, ver de forma mais clara, ó, esse efeito aqui das figuras, né? Como que os raios solares incidem na Terra. Eu vou deixar esse vídeo disponível também para vocês, né? Espero que tenham gostado da aula sobre climatologia, tenham compreendido, né? E façam os exercícios no caderno. Copiem o texto também no caderno, como vocês sabem, podem adiantar. Quem comparecer na sala, eu passo o visto lá no caderno, né? Mas senão vocês podem postar a atividade aqui no Classroom também. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Abraço do professor Jorge.